Vamos começar então o nosso giro de informação repercutindo, claro, todo mundo quer saber como é que ficou a nossa enquete do dia de ontem. Ontem, 17 horas, aí a gente bloqueou a participação das pessoas na enquete, conforme estava previsto. Ainda estava acontecendo, às 5 horas estava acontecendo votação, tinha gente votando ainda, mas às 5 horas, um pouquinho depois das 5 aí foi bloqueada a participação. E nós tivemos, então, 739 participações na nossa enquete do dia de ontem. Importante, alguns detalhes antes de fazer o comentário aqui a respeito do resultado da enquete. É importante a gente ressaltar que isso é uma enquete, né? Não tem a questão técnica de uma pesquisa de opinião, aquelas pesquisas que são realizadas de opinião pública, em que um número determinado de pessoas é consultado, depois são feitos aí cortes estatísticos, cálculos estatísticos e que apontam melhor uma tendência. Mas não deixa de ser uma amostra, né? Um referencial do que aquelas pessoas que participam da enquete pensam a respeito dos temas que a gente coloca aqui. E especialmente quando a gente fala ou tem falado aqui de candidaturas para a nossa prefeitura, obviamente que tem uma participação maciça das pessoas, existe também a mobilização, isso é importante ressaltar. Pode-se dizer assim, mas aí os candidatos se mobilizam, passam lá para os seus grupos e aí por isso a gente percebe essa mobilização. Mas é lógico que acontece isso. E é isso, não é isso que acontece numa eleição? Né? Não é isso que acontece numa eleição? Os candidatos não se mobilizam, não mobilizam suas bases para angariar votos? Pois é, a enquete funciona dessa forma também. Então, não é uma pesquisa técnica, é um referencial apenas, mas que, né, mostra, dá uma amostra, é uma amostragem do que aquelas pessoas que participam aqui da nossa enquete pensam. Então, como é que ficou o resultado da nossa enquete de ontem? Na sua opinião, qual dos nomes abaixo o prefeito Jorge Krieger deveria apoiar? Obviamente que quando a gente está mostrando isso aqui, está mostrando também a preferência do eleitor, aquele eleitor que participou da enquete, obviamente. 44,4% das pessoas que participaram da enquete do dia de ontem votaram que o prefeito Jorge Krieger deveria apoiar Douglas Marchetti. Vejam só, 44,4% das pessoas que votaram. Na segunda posição vem o Tucci, o Guilherme Fux Júnior. Depois aí de essa possível ida da informação da possível ida dele para o PP, que é o partido do prefeito Jorge Krieger, e do provável, então, apoio do prefeito, porque essa situação ainda não está confirmada. Eu falava ontem com lideranças do PSDB aqui da cidade de Timbó, depois da reunião que aconteceu, aconteceu um almoço entre o Tucci, o prefeito Jorge, lideranças do PP, do PSDB, para deliberarem sobre esse assunto, sobre a possível ida do Tucci para o PP, se o PSDB vai junto no bloco de apoio, se o Tucci efetivamente vai ou não para o PP, se vai ter o apoio do prefeito Jorge, tudo isso nessa reunião do dia de ontem, mas que ainda lá nessa reunião acabou não ficando definido 100% essa situação. Então há ainda uma situação de dúvida, né? Nós não temos a informação 100% de que o Tucci vai realmente para o PP e de que terá o apoio do prefeito Jorge. Mas só o fato de ter lançado essa possibilidade, aventado essa possibilidade, já fez o Tucci crescer. Ele já ficou na segunda colocação aqui da nossa enquete no dia de ontem com 20,7%. Na terceira colocação, o Flávio Bussi com 15,8%. Depois, na quarta colocação, o Márcio Elísio, que era até então uma das possibilidades mais claras de que o prefeito Jorge Krieger aportasse, né, o seu apoio à candidatura do Márcio Elísio, com 9,1%, mas essa situação mudou a partir de anteontem, com a divulgação da provável ida do Tucci para o PP. E o provável também, estou falando tudo provável porque ainda não tem 100% essa situação, o provável apoio do prefeito Jorge Krieger à candidatura do Tucci. Então, na quarta colocação ficou aí o Márcio Elísio. Depois,
nós temos aqui com 3,9% o Alfredinho BR, que chegou a ser cogitado aí para ser candidato a prefeito também. E depois nós temos com 2,3% as pessoas votaram aqui na opção tanto faz quem o prefeito apoiar. Depois temos nenhuma das alternativas acima, pessoas que teriam uma outra alternativa ainda com 2,3%. E depois na última colocação aqui com 1,5%, professor Caleb do PT, dizendo aqui que seria a alternativa para o prefeito Jorge apoiar. Então está aí a nossa enquete. Chama a atenção na enquete aqui que essa é a terceira enquete que a gente já está fazendo a respeito das eleições municipais. A gente vê nas três enquetes um bom desempenho do pré-candidato aí Douglas Marchetti. E vamos lembrar que nós tínhamos nas enquetes com os nomes dos prefeituráveis até então, a gente tinha o nome da Gilmara Giotti também, como uma das pessoas que, né, poderiam encabeçar uma chapa. Dessa vez o nome da Gilmara não estava, mas a gente tem que levar em conta que todas as pessoas que simpatizam aí com a Gilmara Giotti, muito provavelmente também estão aqui com o Douglas, porque existe, né, essa possibilidade de uma chapa aí com Douglas Marchetti e Gilmara Giotti. Mas também é uma questão que não está confirmada ainda. A gente tem todo o mês de março, início de abril aí para essa situação estar definida. Mas pensando nisso, vendo aí as publicações, a Gilmara e o Douglas Marchetti sempre participando juntos de eventos, nas publicações, enfim. Então a gente percebe essa movimentação. E aí a força, né, do Douglas Marchetti juntamente com a Gilmara, mostrada aqui na enquete de ontem também com 44,4%. Mas denota-se aqui o crescimento do Tutti só a partir do momento de que foi aventada a possibilidade do apoio do prefeito Jorge. O Tutti já cresceu, que o Tutti vinha nas pesquisas anteriores sempre apontando ali a quarta, quinta colocação, e agora já aparece na segunda colocação nessa enquete de ontem com 20,7%. O Flávio Bussi, né, tem um desafio grande pela frente, está começando agora também, ele que acaba de entrar aí no PL, e aí tem a estrutura do PL, apoio de governador, apoio inclusive do Bolsonaro, enfim, e agora o Flávio Bussi tem que começar essa pré-campanha e depois campanha também, utilizando, né, todo esse apoio. Então nada definido aqui na nossa eleição municipal, são apenas dados que a gente vai montando, né, quebra-cabeças que a gente vai montando aqui e que vão mostrando a situação de momento. Mas olha só, até ontem o Tutti não aparecia na segunda colocação. Um evento novo trouxe o Tutti para a segunda colocação aqui na preferência do nosso ouvinte. Então, são situações que vão acontecendo agora no decorrer dos próximos dias, até que os partidos realmente definam aí as suas chapas. Vamos falando de Ascurra também aqui no Giro de Notícias, porque na última terça-feira a comunidade de Ascurra se reuniu para celebrar a inauguração do Centro Integrado de Educação, o Padre Paulo Marconcini, localizado no Parque Pertucci. Uma estrutura imponente de quase 1.000 metros quadrados, o centro não apenas promete ser um marco arquitetônico na região, mas também um ponto crucial para o desenvolvimento educacional e cultural da cidade. O centro vai ter aulas de arte, cursos profissionalizantes e também vai ser onde a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte vai atuar. Essa ideia de juntar tudo num lugar só mostra que a Ascurra quer dar oportunidades boas de educação aí e cultura para todo mundo. Esse centro faz parte do programa Ascurra de Oportunidades, que já está mudando ali o Parque Pertucci desde 2021. A Prefeitura trabalhou junto com o Sebrae e a comunidade para fazer um plano de desenvolvimento econômico para a cidade crescer nos próximos anos. Eles querem ajudar a preparar as pessoas da cidade a conseguir empregos e até abrir seus próprios negócios. O prefeito Arão Josino falou que não é só um prédio novo, mas é o começo de uma nova fase para a cidade. Ele disse que o maior desafio é justamente preparar as pessoas
para as mudanças no mercado de trabalho. A comunidade então se mostrou muito animada com esse novo centro e muita gente acha que vai ser um lugar legal aí para aprender e crescer, onde com certeza vão descobrir talentos e aprender novas coisas. Com o novo centro, a Ascurra mostra o comprometimento com a educação e cultura, que são muito importantes para a cidade crescer e crescer bem. Esse novo lugar vai trazer benefícios para todo mundo, agora e no futuro, mostrando também que Ascurra é uma cidade que pensa no futuro da população, com essa inauguração do Centro Integrado, então, do Padre Paulo Marconcini, Centro Integrado de Educação de Ascurra. É bacana, né? Uma obra importante lá para o município de Ascurra. E falando em política ascurrense, a gente só sabe lá que o Arão vai ser candidato à reeleição. A política de Ascurra aí, a gente não percebe qual é a movimentação que está acontecendo por lá, de candidatos que vão concorrer contra o Arão Josino por lá. Me parece que o Arão está com um grande apoio, né, da comunidade ascurrense lá para a sua reeleição. Houve anúncio de um vereador, agora não me recordo o nome, que se prontificou, né, a ser oposição do Arão lá na cidade de Ascurra. Mas realmente Arão tem muito apoio popular lá na cidade de Ascurra, porque vem fazendo também um excelente trabalho, botando Ascurra no mapa, né, de Santa Catarina, do Vale Europeu e também do Vale do Itajaí. E falando nessa situação de candidaturas aqui da região, vamos dar um pulinho ali em Rodeio. 3 candidatos confirmados na disputa pela Prefeitura de Rodeio. O cenário político em Rodeio está cada vez mais agitado, com a confirmação de 3 nomes na corrida pela Prefeitura nas eleições deste ano. O atual prefeito Valcir Ferrari, do PSD, o empresário Ney Venturi, do MDB, e o vereador Lucas Noriller, do PP, são os postulantes ao cargo mais alto do Executivo. Valcir Ferrari busca a reeleição, enquanto Ney Venturi e Lucas Noriller apresentam-se como alternativas para liderar o município nos próximos anos. Venturi afirmou sua disposição para concorrer com o cabeça de chapa em qualquer cenário, destacando-se que está aberto a receber o apoio de todos os partidos desde que seja mantida sua liderança no projeto. Por sua vez, Valcir Ferrari montou sua chapa para a reeleição, contando com o apoio do vereador Paulo Sérgio Bill e todos os líderes que ajudaram o atual grupo a chegar ao comando da prefeitura. Enquanto isso, o Partido Liberal de Rodeio, sob a liderança de Alessandro Ferretti, sinaliza uma possível migração do vereador Lucas Noriller, do PP, para o PL, com indicação deste como pré-candidato à prefeitura. Noriller conta com o apoio incondicional do governador Jorginho Melo, além da bancada do PL de deputados estaduais e federais e do senador Jorge Seife, bem como o apoio declarado do ex-presidente Bolsonaro, claro que vai estar apoiando todos os candidatos aí à prefeitura Brasil afora, do PL, né? O projeto do PL aí de fazer um grande número de prefeitos Brasil afora. Então vai ter o apoio de toda a estrutura. E então tem modificação à vista em Rodeio também, com a ida do Noriller para o PL. Isso pode modificar a situação ali na cidade de Rodeio. A gente normalmente vê os prefeitos, desde que eles estejam, né, fazendo tudo certinho, fazendo o seu trabalho certinho, de conseguirem aí a sua reeleição. Mas agora sempre tem esse ingrediente novo aí na parada. Por exemplo, ali em Rodeio, que o Valcir está concorrendo à reeleição, o Noriller pode ir para o PL. Isso pode apertar um pouco a situação. Mas vamos ver aí como é que vai se desenrolar, se o Noriller vai realmente para o PL ou não. E se ele for, como é que vai crescer a campanha dele na medida em que ele trabalha essa situação do apoio do PL, do governador, que é a mesma situação que nós temos aqui na cidade de Timbó com o Flávio Bussi. Olha, as comportas da barragem de José Boatê vão passar por manutenção a partir de hoje, quinta-feira, de acordo com a Defesa Civil do nosso estado. Isso acontece 5 meses depois de muitas enchentes na área testarem os sistemas que seguram as águas. Os técnicos da Celesc vão ser os responsáveis pelo serviço. Primeiro eles vão avaliar tudo e depois vão consertar as partes que precisam de atenção nas 2 comportas.
Uma das coisas que precisam ser feitas é tirar um cilindro que está emperrando uma das portas desde o dia 15 de outubro. Naquele dia, o governo tentou abrir as duas comportas porque a barragem estava cheia, mas uma delas não subiu. A Defesa Civil explica que não fizeram isso antes porque seria muito perigoso, né, com a casa de máquinas alagada e também porque o nível do rio não estava bom para a operação. Espera-se então que os consertos acabem até amanhã, sexta-feira. A barragem de José Boatê foi construída em 92, é a maior do país em termos de segurar enchentes, né, com espaço para 357 milhões de metros cúbicos de água. Mas tem problemas desde o começo por causa de onde foi construída, né, que é dentro de uma área indígena. Quando chove muito, essa área fica inundada e prejudica as pessoas que vivem nessa área indígena. Já teve decisão judicial, inclusive, sobre o que fazer, mas ainda não foi resolvido. Isso tem que ser resolvido. E agora é onde não tem problema de enchente, nesse período em que nós não temos nenhum problema de enchente, porque depois, né, quando vem enchente, barragem cheia, aí começam os problemas de novo, manutenção da barragem, enfim, a gente espera que realmente esse assunto seja levado a sério. Vamos dar um pulo em Brasília, porque a Câmara aprova projeto que acaba com saidinhas de presos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, o fim das saídas temporárias de presos. A proposta para o fim das chamadas saidinhas foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2022, sob a relatoria de Guilherme Derrite, do PL, mas voltou à Câmara após mudanças que recebeu no Senado. Derrite foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo na última semana para relatar a nova passagem da proposta pela Casa. Como já passou no Senado, o texto agora segue para a sanção ou veto do presidente Lula. Aí que mora o perigo. A primeira versão do projeto foi aprovada em 2022 pela Câmara, acabava com qualquer tipo de saída temporária para presos do sistema semiaberto. No Senado, a mudança no mérito do projeto foi justamente uma emenda de autoria do senador Sérgio Moro para permitir que presos saiam para estudar em cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio ou superior. Será que eles vão sair para estudar mesmo ou eles vão se matricular para poder sair só da cadeia? Eis a questão. Vamos acompanhar, né, o desenrolar dos fatos. Inicialmente, se não vai ter veto do Lula, né, nessa questão aí da saidinha temporária. E certamente vai ter pressão aí das facções. Olha, notícia preocupante em relação à economia brasileira. Investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil. Na sexta-feira passada, dia 15, foram retirados 694 milhões de reais da Bolsa de Valores brasileira. Isso vem acontecendo aí há pelo menos 10 dias seguidos aqui no Brasil. Desde o começo de 2024, tendo assim já acumulado perdas de cerca de 24 bilhões 160 milhões de reais. Quando os investidores estrangeiros tiram o dinheiro do Brasil, isso afeta o valor da nossa moeda, o câmbio, porque menos dólares estão entrando no país. Inclusive, o índice da Bolsa Brasileira caindo 4,5% no acumulado de 2024, se distancia dos principais índices mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o S&P e o Nasdaq estão subindo cerca de 8%. E no Japão, principal índice está subindo 16%. E o Eurostoxx 50 da Europa subiu 10%. Os investidores de fora, na verdade, têm olhado mais para o mercado da Índia entre os países em desenvolvimento. Estão chamando a Índia de nova China, porque a economia chinesa está crescendo lentamente e também por conta da briga aí comercial com os Estados Unidos. Em 2023, a Índia foi o país do G20 que mais cresceu, com a economia crescendo 7,7%. O FMI prevê que o país cresça mais 6,5% somente este ano. Pois é muito ruim, né, quando investidores estão deixando de aportar dinheiro aqui no nosso país ou em qualquer país. Obviamente que essa situação do mercado de capitais é volátil. Os investidores vão onde é mais seguro aplicar, onde tem mais possibilidade de ganhos. Claro, se eu sou investidor,
e eu trabalho, né, no mercado financeiro, eu quero aplicar ou vou trabalhar para aplicar o dinheiro do meu cliente onde ele vai ganhar mais, onde ele tiver mais segurança. E o Brasil não tem mostrado essa segurança para os investidores. Nós poderíamos estar aí como a Índia, crescendo nesse montante de 5%, 6%, 7%, 8% ao ano. Claro que poderíamos. Se nós tivéssemos aí uma preocupação com os gastos públicos, se a gente não tivesse prejudicando e dando insegurança jurídica para os empreendedores, empresários e para o próprio cidadão de maneira geral, vocês acham que o investidor, quando o Lula fala que está interfere numa Petrobras, que é uma empresa que estava vindo tão bem, e o Lula começa a falar que não vai distribuir dividendo, que vai interferir no preço? Você acha que o investidor lá fora não olha para essas falas e fica, será que eu vou continuar investindo meu dinheiro por ali? Você acha que o investidor não olha as falas do presidente, não olha o que está acontecendo na política nacional? Aqui? O apoio internacional também, né? O apoio internacional, a falta de apoio internacional, enfim, tudo isso é considerado. Mas, logicamente, o mercado sempre será, foi e sempre será um mercado volátil. O que é volátil? Ele muda de mão, muda de cenário, muda de país, a um toque de caixa. Então tem que se ter todo um cuidado. O país tem que mostrar segurança para o investidor, tem que dar retorno para o investidor. E o Brasil hoje não está sendo um campo seguro para o investimento internacional. Engraçado porque, claro, a Índia tem uma economia emergente, né? Um país onde a mão de obra é barata nesse momento, também principal motivo de investidores estarem aportando dinheiro lá. Mas engraçado porque o Brasil hoje, com todo esse cenário mundial, principalmente toda essa tensão que envolve a Ásia, a Europa e até mesmo a América do Norte, Estados Unidos, nós estamos aqui numa posição privilegiada, né? Não somos afetados diretamente, por exemplo, com uma guerra. E mesmo assim, investidores estrangeiros preferem aportar um dinheiro num país, que é a Índia, que tem um território aí que faz divisa com China, com Nepal, com Butão, com Mianmar, com Bangladesh, que em tese são países que estão sob tensão, né, neste momento. E claro que fica ali numa linha cruzada, né, a Índia desses países. Mesmo com toda essa situação, com este risco, vamos botar aqui, os investidores preferem ainda aportar o seu dinheiro na Índia do que em um país aqui como o nosso, o Brasil, longe dessas tensões, onde poderia prosperar muito mais o dinheiro. Bem, vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias nessa manhã de quinta-feira, são 7h23.